E aí, tudo bem com você? Eu sou Daniel Bisotto e nós estamos aqui hoje para falar um pouquinho sobre o mercado de trabalho. Você conhece o mercado de trabalho? Você está preparado para o mercado de trabalho? Você sabia que tem muitas pessoas que entram no mercado de trabalho sem nem entender do que se trata? E aí, na hora que o bicho pega, que é a hora que ele começa a trabalhar, ele desconhece os direitos, precisa de informações e não tem, e no meio disso tudo tem um monte de gente que não conhece também. Detalhe importante, mais de 80% dos brasileiros desconhecem totalmente o que é o mercado de trabalho, mesmo trabalhando neles. O vídeo de hoje tem esse objetivo, resolver esse problema do mercado do trabalho e o que ele é. Importante que você faça. Curta o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, compartilhe com os teus amigos para que mais pessoas possam conhecer o nosso mercado de trabalho, mas também conhecer o meu canal. O que você pode fazer agora? Deixa seu comentário aqui embaixo. Qualquer dúvida sua, você pode deixar aí embaixo e a gente esclarece. Tá bom? Então vamos ao vídeo de hoje. Primeira coisa que nós precisamos entender quando nós tratamos de mercado de trabalho, que são as leis do trabalho, a CLT. As leis do trabalho foram feitas e são elaboradas com o objetivo de defender a pessoa que trabalha, mas também o empregador. É comum nós acharmos que leis do trabalho servem só para funcionários. Isso é um erro. As leis trabalhistas, elas têm duas vertentes. Porque o que nós sabemos, um funcionário descansado, ele produz mais. Um funcionário que de tempos em tempos tem o descanso adequado, que nós chamamos de férias, eles rendem por mais tempo com menos acidentes. Então o índice de acidentes com as pausas sempre são menores. Por isso que é tão importante entender tudo isso. Mas veja só, as leis trabalhistas, elas existem no Brasil desde a época do Getúlio Vargas, que foi ele que estabeleceu. E elas foram sendo aprimoradas de acordo com a sociedade, de acordo com a nossa realidade, com o decorrer dos tempos. Por isso que periodicamente você vai ouvir pessoas falando assim: mas estão querendo mudar a lei. Normalmente é porque as coisas mudaram e aí você tem que adaptar a lei a essa nova realidade. Tirar uma essência em vigor e encaixar uma outra. Veja só, não existia na lei antiga o conceito de home office, o trabalho em casa. Hoje em dia você já tem que ter isso lá, porque senão o que acontece? O trabalhador fica em casa e depois, na hora que acontece uma demissão, o patrão pode falar assim: mas ele nunca veio trabalhar. Mas ele trabalhava em casa. Percebam então que esse processo precisa ter uma agilidade, uma vivência, para que tudo possa assim adequar e enquadrar a realidade de cada indivíduo. Outra coisa que você precisa entender das leis trabalhistas, elas também estabelecem as jornadas de trabalho. Quais são essas jornadas? Você é obrigado a trabalhar 8 horas, 6 horas, 4 horas, 3 horas e meia, 12 horas? Existem jornadas de trabalho que são diferenciadas. 24 horas, cada área de atividade, cada ação de trabalho tem uma jornada própria à realidade trabalhista. E você também precisa entender em qual grupo você se enquadra naquela profissão que você gosta. Porque se você entende jornada de trabalho, automaticamente você se prepara psicologicamente para trabalhar dia sim, dia não. Porque existem algumas jornadas que são assim. Ou então trabalhar diariamente 6 horas por dia ou 4 horas por dia. Você vai precisar entender que tipo de jornada você pretende fazer, que tipo de ação que você terá como funcionário diante disso tudo. E aí tem um detalhe. As pessoas confundem muito salário de iniciante para salário mínimo. O Brasil tem esse problema. Só que eles esquecem que cada categoria trabalhista, e é isso mesmo, são categorias, o salário mínimo também é diferente. O salário mínimo que é pago para o Brasil, ele não é mínimo para tudo. Nós podemos estabelecer que o salário mínimo é a referência que o governo estabeleceu para a aposentadoria, não para o mercado de trabalho em atividade. Porque dependendo da categoria, você tem um salário mínimo
maior que o mínimo estabelecido pelo governo. Por isso, então, quando você for trabalhar em qualquer lugar, uma loja, você precisa entender qual o mínimo que um funcionário de loja recebe, qual o mínimo que um estoquista de loja recebe. Lembrando, o estoquista e o vendedor são profissionais diferentes trabalhando dentro da mesma loja. Inclusive, tem sindicatos diferentes para cada um deles. Nossa, sindicato diferente. Isso. Essas leis trabalhistas também dão direito ao trabalhador ser amparado por um sindicato. Claro, muitos sindicatos hoje não têm cumprido seu papel, têm deixado a desejar a função de cuidar do trabalhador. Mas não é por isso que o trabalhador não tem o direito a que o sindicato que o representa passe as informações. O que é a CLT que a gente ouve tanto as pessoas falarem? A CLT é esse processo todo, esse conceito todo das leis trabalhistas. Sempre que você ouvir falando em CLT, você está tratando de leis do trabalho. É a consolidação dessas leis do trabalho. Por isso que você precisa, então, entender que todas as vezes que alguém fala em CLT, são essas leis. E aqui eu quero te fazer uma pergunta. Você conhece as leis do trabalho? Já pesquisou aí no seu Google para saber o que são elas, o que elas fazem e quais são os direitos e os deveres que você vai ter como trabalhador? Nossa, eu não sabia disso. Você sabia que tem uma lei que estabelece um contrato de experiência probatória, onde a pessoa vai lá, ela trabalha por 3 meses e ali nesses 3 meses, que é o princípio da experiência, para verificar se a pessoa se enquadra ou não. Durante esses 3 meses, tanto o patrão quanto o empregado podem pedir o fim do contrato de trabalho. Nossa, mas é um contrato? Isso. Quando você vai trabalhar num lugar, você está assinando um contrato de trabalho. E a sua carteira de trabalho, que normalmente é aquela azulzinha, nada mais é do que uma carteira de contratos. São os contratos de trabalho que você executou durante a tua vida. Por isso que é tão importante você ter o registro na carteira. Porque esse registro em carteira vai determinar o tempo que você trabalhou, para quem você trabalhou e onde essa pessoa guardou os recursos que são seus, que é de responsabilidade do patrão, depositar no fundo de garantia por tempo de serviço. Tá certo? Mas o que é o fundo de garantia por tempo de serviço? É isso mesmo, é uma garantia pelo tempo que você trabalhou na instituição. É um valor que é tirado do teu salário, onde o patrão também contribui com uma parte e lá são depositados em uma conta na Caixa Econômica para que você possa ter esses direitos trabalhistas assegurados caso aconteça alguma coisa. Por que é garantia? Porque se você perder o emprego, você vai poder utilizar uma parte desse valor até que você consiga um novo trabalho. Mas e o estágio profissional que todo mundo fala que eu tenho que ser estagiário? Estágio é diferente de experiência probatória. O estágio é um contrato de curto prazo que vai servir para que você possa ali executar uma função e aprender uma função com uma remuneração, que algumas vezes pode ser menor que o salário mínimo. Por isso você também precisa ter essa informação do estágio profissional. Só no caso do estágio profissional, o trabalhador brasileiro pode receber menos que um salário mínimo, porque é um valor determinado por estagiário. Mas também ele não pode cumprir o tempo integral de trabalho naquela função. Sempre tem que ser um tempo menor do que o habitual para a função. Isso tudo é muito importante que você saiba e tem um monte mais de coisa. E agora veja só, para a gente encerrar o vídeo de hoje, eu quero te fazer uma pergunta. Para que se faz faculdade? O que é uma faculdade? O que é um curso universitário? Quando você entende a CLT, que são as consolidações das leis trabalhistas, você descobre que existem funcionários com qualificação e funcionários sem qualificação. As faculdades, elas vêm para transformar funcionários
sem qualificação em funcionários qualificados. Por isso que a remuneração é maior, por isso que a função de responsabilidade é maior, por isso que a vivência é maior, patrão, empregado, se esse funcionário tem faculdade. Por isso é tão importante que todas as pessoas que entendem esse conceito resolvam escolher um curso para fazer uma capacitação maior, para ter em si um conhecimento maior em uma das áreas. Por isso que é dado o termo faculdade, que vem de facultar, dar conhecimento. Existem outros vídeos no nosso canal que vão tratar sobre isso, sobre ensino universitário, sobre por que fazer uma faculdade, como fazer a faculdade. Existem vários vídeos que você pode acompanhar aí. Mas, para a gente encerrar, divulgue para os teus amigos. Ficou com dúvida? Coloca aqui embaixo, a gente esclarece para você. Mais uma coisa, curta. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, porque assim nós podemos mostrar para o YouTube a nossa importância para ajudar pessoas que precisam da informação. A gente se vê